contribuições aqui nesta tarde. Eu passo a palavra agora ao professor Richard Stephan, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como nós falamos, o professor Richard trabalha em projetos nas áreas de acionamento eletrônico, controle de máquinas elétricas, levitação magnética e supercondutividade, áreas de ponta, áreas extremamente importantes, e é o pesquisador responsável pelo projeto Maglev Cobra, trem de levitação magnética da COP da UFRJ. E nós passamos então a palavra ao professor Richard Stephan, a quem, mais uma vez, agradecemos pela sua participação aqui neste evento. Professor Benedito, quem deve agradecer sou eu, inclusive pela oportunidade de poder trocar ideias com o professor Gessil e a Cândido, que tem uma visão um pouco diferenciada da minha, que venho da luta de um projeto, como o senhor mencionou, Sim. do projeto Maglev Cobra. Eu acredito que no embate das ideias nós chegaremos às boas conclusões. Então, eu não sou conhecedor tanto das leis, procurei lê-las mais atentamente agora, como o Gessil chamou a atenção, começou mais ou menos formalmente em 2004, depois nós tivemos esses 3 documentos importantes, e eu gostaria ainda de destacar um outro que me chamou bastante atenção, que é essa portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, destacando os pontos que devem ser priorizados no desenvolvimento científico e tecnológico. Eu lendo essas leis, elas são lindas, são palavras acalentadoras, me entusiasmam muito, mas o que acontece? Nós notamos que o Brasil, a engrenagem brasileira, continua meio enferrujada. É preciso colocar um óleo nessa engrenagem. E, para tanto, eu organizei a minha apresentação, que é efetivamente meu ponto de vista, da seguinte forma. Primeiro, vou mostrar que inovação não é novidade, depois apresentar um modelo para nós entendermos o que seja inovação, depois uma métrica, eu vou tocar nesses níveis de maturidade tecnológica que o Gessil já mencionou na palestra dele, apresentar o estudo de caso, que é a minha experiência, efetivamente, eu conversei, inclusive, com a Helena antes, eu fui convidado por causa do projeto Maglev Cobra, que eu conduzo há 20 anos, e apontar o que eu considero um erro estrutural, que ultrapassa qualquer lei. Se nós não resolvermos esse problema estrutural, não vai ter lei que o resolva. Isso eu coloco principalmente com o objetivo de um debate. E apresento algumas sugestões e concluo a minha apresentação. Então, essa imagem, eu acho ela sensacional, porque é um exemplo de inovação tecnológica. O Davi, usando uma funda, ele conseguiu vencer o Golias. Se ele fosse usar um escudo ou uma lança, ele não teria nem força para sustentar. E ele usou aqui um princípio físico, transformou a energia cinética em força vezes deslocamento na cabeça do Golias e matou. Então, naturalmente, eu acho que nós temos um espírito inovador, principalmente quando nos encontramos em situações difíceis, em situações críticas, como é que o Brasil está vivendo agora. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E eu acredito que, por isso, temos grande motivo para sermos inovadores. Como que eu entendo a inovação? Entendo da seguinte forma. Vamos imaginar uma mesa com vários pés, uma mesa de ping-pong, com uma bolinha em cima dela. Se houver um aumento de um pezinho, que seria um desenvolvimento tecnológico disruptivo, e normalmente esses desenvolvimentos tecnológicos disruptivos estão associados a novos materiais, os outros pés têm que se levantar para a bolinha se manter sobre a mesa. Então,
toda inovação vem de um desenvolvimento disruptivo, que alavanca vários outros. Eu vou fazer aqui uma passagem nos últimos 200 anos para fortalecer essa minha posição. Em 1800, nós tivemos a Revolução Industrial Mecânica com a máquina a vapor. O novo material aqui foi a água no estado de gás, o vapor. A Revolução, não preciso dizer, impactou muito. Estava até vendo a princesa Leopoldina veio para o Brasil num barco à vela. Vejam só, isso já passava de 1800. Veja como o mundo mudou. Hoje em dia se vende avião. Em 1900, mais ou menos, nós tivemos a Revolução Industrial Elétrica, os dois grandes nomes são Edison e Tesla, que também aqui começou a se usar o cobre e a corrente elétrica. Podemos associar nessa época também o motor à explosão, o uso do petróleo, um novo material. No meio do século XX, teve esse marco histórico, que foi a invenção do transistor, levou o prêmio Nobel do Bardeen, do Shockley e do Brattain, e que permite, inclusive, o que nós estamos fazendo hoje, que é fruto da microeletrônica. E agora, no século XXI, são muitos novos materiais. Eu uso os supercondutores, ímãs, mas tem grafeno, fibras de carbono, fibras óticas. Então, há muitos materiais que sugerem grandes inovações tecnológicas. Esse é o quadro e a forma como eu entendo a inovação. Como métrica, e o Gessil mencionou, a NASA fez uma proposta com 7 níveis, que é uma norma brasileira também, desde 2015, essa ISO 16290, que eu resumi em 4 blocos. O primeiro, os 3 níveis, são um modelo em escala reduzida, os 2 seguintes, um modelo em escala real, porém ainda dentro, protegido de um ambiente de laboratório, os 2 níveis seguintes, um ambiente externo em escala real, é aqui que se encontra o nosso projeto Maglev Cobra, e seguem 2 outros níveis, que a NASA chama de qualificação para missão, operação para missão, que efetivamente consiste em ter um produto que possa ser utilizado. O estudo de caso, o projeto Maglev Cobra, que, para quem não conhece, eu resumo aqui, ele é constituído de um motor linear que permite a movimentação do meu veículo, porque ele não tem mais roda, ele flutua no espaço. Então, a única forma de fazer a locomoção é através de um motor elétrico. E, como é um deslocamento horizontal, né, não de rotação, é feito pelo que os eletricistas chamamos de um motor linear. Nós temos, no lugar das rodas, essas caixinhas, que são garrafas térmicas. Na base dessas garrafas térmicas, nós temos que é o líquido refrigerante. A propriedade supercondutora só se revela nessa temperatura aproximadamente menos 200 graus Celsius, mas isso não deve assustar. Então, a interação do supercondutor com a linha de ímãs, e aqui os meus trilhos são substituídos por linhas de ímãs de terras raras, leva a esse fantástico estágio de levitação. Existem vários vídeos, eu vou indicar aqui para quem quiser assistir depois, mas não é o caso de chegar aos detalhes. O nosso percurso é de 200 metros em céu aberto e transportamos 20 passageiros. Aqui, dentro da escala da NASA, começamos com uma prova de conceito de 2000 a 2006, com apoio da CAPES também, para intercâmbio internacional, bolsas do projeto Probral. Depois, com apoio da FAPESP, conseguimos construir um protótipo em escala real dentro do laboratório, mas, em seguida, com apoio do BNDES, empresas privadas, aqui tive apoio da Valorec, da AkzoNobel, da OAS e outras empresas menores, empresas incubadas da UFRJ, construímos esse protótipo que está no nível 7. E de lá para cá, estamos brigando para fazer o primeiro produto.
E esse primeiro produto não é algo que possa ser feito dentro da universidade. Não cabe à universidade fazer um produto. Então, estamos atrás de uma empresa desde 2015 e até hoje não tivemos sucesso. Aqui é a fotografia do sistema, um motor linear, as linhas de trilho, o veículo. Eu escrevi um livrinho contando a história do Maglev Cobre. Ele foi lançado em comemoração aos 5 anos da inauguração da linha de teste e eu fiz uma atualização agora, no dia 1º de outubro do ano passado, relatando a influência do Covid. Esse livrinho está disponível na internet. A forma mais simples de chegar a ele é acessando a página do CREA do Rio de Janeiro. É muito fácil, a página do CREA do Rio de Janeiro. Eles têm uma revista chamada Ângulos, e agora, no mês de janeiro, saiu um artigo meu relatando a história do Maglev, e esse artigo tem vários links, e a pessoa clica, e tem imagens, e tem até acesso ao próprio livrinho. É muito fácil chegar a ele. Bem, e o que fizemos? Toda terça-feira havia exposições públicas do veículo. Nós terminamos com a Covid, não era possível continuar com as visitas, mais de 20 mil visitantes. Nesse período, foram mais ou menos 20 teses de doutorado, 30 dissertações de mestrado, 40 trabalhos de fim de curso. Orientamos também vários técnicos de escolas técnicas. Recebemos um investimento da ordem de 17 milhões ao longo dos 20 anos, não só para a construção, desde o começo, oriundos de BNDES, FAPERJ, entra aqui a CAPES também, mas com um volume menor, e empresas. Tivemos visitantes ilustres, como vocês reconhecem aqui, o ministro Marcos Pontes esteve lá na aula inaugural da COP, no dia 22/3. Está aqui o professor Edson Watanabe, que era o diretor da COP na época. Aqui está a indústria, representada pelo Eduardo Crisóstomo, que é um dos diretores da Aeromóvel, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, com a qual temos um memorando de entendimento. A COP tem a percepção clara que é preciso a presença da indústria para levarmos esse projeto avante. A universidade tem esse entendimento, o nosso NIT tem esse entendimento. Esses problemas todos estruturais estão resolvidos, inclusive contato com a empresa, mas a Aeromóvel é descapitalizada. E aí é que entra o que eu gostaria de apontar para a nossa discussão. Eu acredito que exista um erro na nossa estrutura, que não depende de legislação. E esse erro já foi apontado pelo Caio Prado Júnior em 1945, quando ele lançou a primeira edição do livro História Econômica do Brasil. Esse livro é tão importante que já teve várias edições, e a 43ª, a terceira impressão, que é a de 2017. É essa que eu estou mostrando aqui. Tem uma atualização que o Caio Prado Júnior escreveu em 1975, eu acho, mas o essencial dele é muito presente. Em suma, eu destaco aqui esse estrutural, ele aponta, não sou eu, concordo. A nossa economia está organizada essencialmente como fornecedora de produtos primários para os mercados exteriores. Não se apoia na solução dos problemas fundamentais da população brasileira. Isso a gente pode notar desde o descobrimento, que fornecemos pau-brasil, fornecemos açúcar, fornecemos tabaco, borracha, ouro, diamantes. Atualmente fornecemos soja e minério de ferro. O professor Benedito chamou a atenção nas colocações dele sobre o agronegócio. Eu gostaria de destacar que o agronegócio é uma grande oportunidade de nós termos um desenvolvimento industrial. Mas o que acontece nos dias de hoje, eu fico um pouco preocupado. As sementes que são usadas nas plantações são compradas
da Monsanto. E são sementes tais que não permitem reprodução. Você tem que comprar no ano seguinte. Nós usamos maquinário importado, usamos drones importados, transportamos com veículos importados e o nosso papel é de uma barriga de aluguel. Fornecemos água, fornecemos o sol, fornecemos a mão de obra. Se a criança nasce bonita, é aceita. Se nasce com algum problema, é rejeitada. Esse ainda é, apesar dessa constatação do Caio Prado Júnior ser de 45, ainda é a realidade que se vive nos dias de hoje, se olha com atenção para a forma como se vive. Em minha avaliação do problema da inovação, que eu exponho aqui para a discussão, é a seguinte: o nosso problema em inovação não é oriundo da formação dada na universidade, nem é tão dependente de leis. Nós já temos leis muito boas. O nosso problema, eu dei aula na Alemanha, dei aula na Inglaterra, dei aula na China. Eu vivia com os alunos. Os nossos alunos brasileiros são até melhores, mas os alunos desses países, quando se formam, eles vão encontrar um solo fértil para se desenvolver, que é uma indústria sintonizada. O problema está, a nosso caso, em uma indústria frágil, por esses motivos que o Caio Prado Júnior já colocou. Mas vamos colocar isso daí também em termos de números, de dados. São dados da participação industrial no produto interno bruto. Em 54 de 16%, quando eu nasci, mais ou menos, teve crescimento. Aqui o regime militar, né? E aqui uma parte que ficou num nível bom, fixo, e desde a abertura democrática estamos em queda. Aqui na época do Plano Real teve uma pequena recuperação, mas continuamos caindo. E estamos numa situação pior do que a situação de 1954. Então, que indústria é essa? É uma indústria que está se mostrando incapaz até agora de fazer seringa e máscara, né? E aí eu me coloco como professor. O que eu posso fazer? Eu sou só um professor, não sou um político, um legislador. O que eu, como professor, posso fazer? E o mote para a minha decisão é o seguinte: eu vou pensar globalmente e agir localmente. Minha visão é dessa situação toda crítica que se apresenta. E o que eu posso fazer? E apresento a seguinte sugestão, que tem, de certa forma, muito a ver com a CAPES, com o MEC. E foco também apenas nos cursos de engenharia, porque eu sou engenheiro. Eu não sou físico, não sou sociólogo, não sou político, não sou economista. Eu olho como engenheiro. Eu vejo os cursos de engenharia da seguinte forma: a graduação é o lugar do know-why. Por quê? Por que se faz assim e não se faz assado? Não é o lugar do know-how. A indústria é que sabe fazer as coisas. A indústria é que tem essa obrigação. A universidade tem a obrigação de saber por que a escolha é uma ou a outra e passar isso para os alunos. A pós-graduação deve ser o lugar do why not? Por que não pode ser diferente? Esse é o bom curso da pós-graduação. Eu faço uma proposta para um novo currículo da engenharia. Fiquei muito satisfeito quando vi a Cândida mencionar que a mobilização empresarial pela inovação tem essa preocupação. Eu acho que é um diálogo muito produtivo, muito produtivo. Minha proposta, Cândida, é a seguinte: nós teríamos 2 anos de ciclo básico comum, nada de obrigar um aluno, como obrigamos atualmente um jovem com menos de 18 anos, a saber se vai escolher engenharia de computação ou engenharia eletrônica, ou se vai escolher engenharia de meio ambiente, engenharia de petróleo ou engenharia elétrica. Não, deixa 2 anos para ele estudar aquilo que será a base para o futuro dele, que as transformações são grandes. Ele não precisa
tanta informação, ele precisa mais de formação. Ele tem que saber bem os princípios de física, química, matemática, estatística, computação. E nisso que eu estou dizendo, eu estou me reportando também a um estudo feito pela Boeing, que percebeu que os engenheiros que ela recebia não estavam atendendo à demanda. E colocaram como importantíssimo essa parte. E computação aqui não é saber usar o Word ou saber usar Excel, é saber como funciona um computador, o que tem por dentro de uma máquina. Está me ensinando, e eu estou gostando muito, eu gravei minhas aulas. Minhas aulas estão gravadas. Parou no máximo 20 minutos. Ninguém tem mais paciência de ficar escutando aulas muito demoradas. E eu me reúno com os alunos apenas para tirar dúvida. Eles assistem às aulas, resolvem os exercícios e nos reunimos para tirar dúvida. Com isso, diminuímos a carga de aula bancária. Não o tempo de estudo. O tempo de estudo talvez até aumente. A responsabilidade aumenta. Eu aprendi isso com a Covid. Foi esse momento que a inovação, né, a necessidade, gerou uma inovação. E outra coisa que eu acredito os alunos da UFRJ estão fazendo, sensacional, é os alunos trabalharem em equipes de competição. Por exemplo, eles têm equipes de competição para fazer um automóvel elétrico, para fazer um foguete, para fazer um robô de luta. E nessas equipes de competição, os alunos de diferentes especialidades se encontram. O aluno da elétrica se encontra com o da eletrônica, com o aluno de materiais, entram também, podem entrar, está aberto para entrar alunos de outras escolas, de outras faculdades, por exemplo, como a faculdade de economia, ou como a faculdade de marketing, porque eles fazem o marketing, eles vão atrás do financiamento, eles vão atrás de empresas. E aqui eles aprendem enormidade. Já que a nossa indústria é tão fraca, principalmente no Rio de Janeiro, talvez em São Paulo não, mas no Rio de Janeiro, é muito difícil o aluno encontrar um estágio decente. Muitos deles vão trabalhar em bancos, em agências financiadoras, mas não exercem a engenharia. Nas equipes de competição, eles poderiam aprender. Isso é muito simples de ser implementado. Depois, né, junto com a participação, eles teriam 2 a 3 anos profissionais. Desse trabalho na equipe de competição sairia o trabalho de fim de curso. Tenho trabalhado com alguns alunos nessa direção, funciona muito bem. Seria um curso que poderia até ser reduzido para 4 anos, representaria uma economia enorme, enorme. Em vez de 5 anos de formação, 4 anos, e uma formação de qualidade. Abandonar aquela situação cansativa, massiva, maçante, de ficar assistindo aula e um professor falando na frente. E a pós-graduação, devemos incentivar com bolsas de mestrado, doutorado, evidentemente, integração com empresas para fazer projetos comuns e intercâmbios internacionais aqui, né, e com a indústria. O intercâmbio internacional é fundamental. E com a indústria, na pós-graduação. E as bolsas de pós-doc são importantes para reter talentos. A situação que se vive no momento, é esse momento de crise. Eu estou perdendo meus alunos todos. Eu tenho um aluno de mestrado que foi para a China, outro que foi para a França, outro que foi para a Holanda, porque não tem como mantê-los, não tem bolsas, que é uma coisa básica, né? Barata, para segurá-los. E aqui, os dados também, os números são importantes, né? Mostram que em 2015, né, houve uma queda, né, no investimento em ciência e tecnologia. Agora, eu fui mais a fundo nesses dados, notei uma coisa muito interessante. Aqui começou o programa Ciências Sem Fronteiras. Foram investidos 13 bilhões. Esse pico aqui, no financiamento da ciência e tecnologia, isso diz principalmente Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq e CAPES, aqui está detalhado, né? CNPq, CAPES. E aqui houve um aumento muito grande por causa do programa Ciência Sem Fronteiras, que foi um programa feito sem a participação dos professores para escolher os alunos. O professor
diretamente escolher aquele aluno que vai, porque sabe que é bom, com um retorno que me parece um pouco duvidoso. Não foi colocado aonde poderia se ter um melhor retorno. Mas, independente disso, é uma tragédia o que nós estamos perdendo. É uma tragédia o que a CAPES está tendo de financiamento aqui. Significa poucas bolsas e pouca oportunidade de se reter os nossos alunos, que foram formados, né? Estamos perdendo um garoto que fez o primário e o segundo grau aqui no Brasil. Bem, em conclusão, eu pergunto se, afinal, nós, brasileiros, nascemos para ser águia ou galinha, usando, possivelmente vocês conhecem, um livro do Leonardo Boff, com esse título, Águia ou Galinha, muito inspirador. Nós vamos ficar ciscando o chão, catando minhoca, ou vamos voar, feito uma águia, uma ave de rapina? Ou eu pergunto, será que não podemos ser algo diferente? Será que nós temos que seguir esse modelo de ser uma águia? E eu me inspiro no tuiuiu. Conhecem essa ave brasileira? Linda. Olha só, as asas abertas têm 3 metros. 1,60 m de altura. Olha que lindo. Detalhes. 8 quilos, macho e fêmea cuidam da prole, juntos. Que exemplo. Voos de 100. Eles estão espalhados pelo Brasil todo. É um grande exemplo. Será que nós não podemos tentar, então, ser diferentes? Né? Sermos queridos em lugar de temidos? Sermos admirados em lugar de reverenciados? Sermos felizes em lugar de poderosos? Em conclusão, a inovação tecnológica, que é o foco da nossa discussão de hoje, sem dúvida, revela novos talentos e mercados. Eu acho que não estamos dependendo de leis, estamos continuando aqui, desculpe, um caminho certo para sustentar problemas sociais e econômicos, mas o que nós estamos precisando é de uma política de ciência e tecnologia focada em problemas nacionais. Ou, mais do que isso, nós estamos precisando de um projeto de país alicerçado no enriquecimento das nossas crianças. Educação. A criança é a matéria-prima mais básica. A educação da criança é fundamental. Isso está sendo relegado. O professor Benedito estudou na Alemanha, fez o doutorado na Alemanha, onde eu fiz o doutorado também. Para mim, a Alemanha é um exemplo de país em termos de educação. Todo o ensino alemão é público, especialmente o primário. Que país que sai, que força não é a Alemanha em termos de ciência e tecnologia. E também aproveitando nossos recursos minerais, vegetais e animais, que eles não têm, voltados para o bem-estar do brasileiro. Estou copiando Prado Júnior, não é ideia minha. Para sermos uns verdadeiros tuiuius para o futuro. Eu agradeço a atenção de vocês, termino com essa imagem que eu acho linda, que é a bandeira do nosso país, mas retratada na nossa paisagem. Essas foram fotografias que eu mesmo tirei. Vocês veem aqui o verde, o amarelo, o azul e o branco. Eu gosto muito de Teresópolis, onde tem o dedo de Deus, essa montanha maravilhosa de granito, como se fosse uma escultura, dizendo: Deus escreve reto por linhas tortas. Muito obrigado.